capítulo 23 do livro de Mateus diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Assim, tudo o que vos disserem, observai e praticai, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não praticam. Porque atam fardos pesados e difíceis de levar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Praticam suas obras para serem vistos pelos homens, porque trazem largos filactérios, e aumentam as franjas de suas vestes, e amam os primeiros assentos nos jantares e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso Mestre, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é vosso Mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus aos homens, nem vós entrais, nem deixais entrar aos que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devoram as casas das viúvas, sob pretexto de fazer prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorrereis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o teres feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais que vós. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, e esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E qualquer que jurar pelo altar é nada, mas qualquer que jurar pela oferta que está sobre ele, esse é devedor. Nécios e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele, e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que nele está assentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e deixais o que é mais importante da lei, ou seja, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, sem, porém, omitir aquelas. Condutores cegos, coais um mosquito, mas engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o lado de fora do copo e do prato, mas dentro estão cheios de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o lado de dentro do copo e do prato, para que também o de fora fique limpo.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente mostram-se formosos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, por fora, na verdade, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos nos dias de nossos pais, nunca teríamos sido seus companheiros para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que se derramou sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me verei mais, até que digais: bendito o que vem no nome do Senhor. O capítulo 23 do livro de Mateus vai falar sobre o pecado dos escribas e dos fariseus. Jesus ensinou à multidão e aos seus discípulos, dizendo que os escribas e os fariseus estavam na cadeira de Moisés, e que era para nós observarmos e praticarmos tudo o que eles disserem. Porém, não poderíamos proceder em conformidade com as obras, porque eles pregam e não fazem aquilo que eles pregam. Então, nós devemos entender que os escribas e fariseus, eles conhecem a lei. A doutrina da lei de Moisés é feita pelos escribas e fariseus. E onde estão os escribas e os fariseus? Estão nas sinagogas, pregando a palavra de Deus. Porém, muitos deles, porque quando nós falamos escribas e fariseus, nós não podemos colocar todos numa mesma medida, porque assim estaríamos no lugar de Deus, porque somente Deus pode julgar. Mas devemos observar e nos atentar, porque muitos deles falam e não fazem. Muitos deles confiam e acreditam na palavra, mas não fazem a prática desta palavra. E não praticar esta palavra é você ser conduzido à condenação. Então, quando Jesus fala que aquele que se exaltar vai ser humilhado, e aquele que se humilhar vai ser exaltado. E o que é a humilhação? É entendermos que somos todos irmãos. É entendermos que nós não precisamos dos primeiros assentos. É entender que nós não precisamos ser reconhecidos pelo homem, mas nós precisamos ser reconhecidos por Deus. Ah, eu sento no último banco da igreja, da sinagoga. Independente de onde você senta, você é visto por Deus, porque Deus, ele conhece o coração. E não adianta você estar no final
da fileira das cadeiras, mas o seu coração está lá em cima. Ou você está lá em cima com o coração na última fileira, porque Deus, ele conhece cada um. Nós não precisamos nos exaltar diante dos homens, porque nós somos iguais. Perante a Deus não existe acepção de pessoas, mas porque uns são levantados e outros não. Porque assim é a vontade de Deus. Porque muitos são levantados para a própria condenação e muitos são humilhados para a própria exaltação. Então, independente se você está sendo humilhado, se você está sendo pisado, se você está sendo rejeitado, se ignoram você, a sua presença, saiba que o importante é o que Deus preparou para você. O que importa são as promessas de Deus para a sua vida. Por isso Jesus fala, hipócritas. O que é hipocrisia? É você falar e não fazer. É você falar e não praticar. A fé sem a obra, ela é morta. Você precisa ter fé e você precisa ter a obra. Então, qual que é a obra que Deus pede para mim, para você neste dia? Que Jesus nos ensinou. Precisamos evangelizar. Precisamos praticar a palavra. Precisamos saber que o Senhor é aquele que é único, porque aqui diz na palavra, não chame a ninguém de pai, existe somente um pai, que é o vosso pai que está no céu. Ah, mas o meu pai espiritual, você deve honrar o seu pai espiritual. E quem é o pai espiritual? É aquele que guia você na palavra de Deus. São os escribas, os fariseus, os pastores, os bispos, os apóstolos. Esses são os condutores das leis espirituais e você deve honrá-lo. Então devemos honrar o nosso pai espiritual, mas somente há um pai, que é o pai de todos. Por quê? Porque o pai espiritual que conduz, ele não é pai porque ele é igual a nós. Somos todos iguais perante Deus. Então o Pai Supremo, o Pai Soberano, o Pai Celestial, ele é único. Não existe um Pai maior do que o nosso Deus. Não existe um Pai melhor acima do nosso Deus. Então devemos honrar as pessoas que nos ensinam, devemos respeitar, mas a adoração é somente do nosso Pai Celestial. Ah, existem mestres que nos ensinam a palavra, ensinam-nos os mandamentos, as leis. Existem pessoas que são direcionadas de Deus para nos instruir na palavra. Porém, um mestre único e verdadeiro é Cristo. Não existe outro além dele que possa ensinar-nos. E quando alguém ensina o que ele já ensinou, é porque o Pai levantou para conduzir você, para te ajudar a estender a mão. Porque assim como diz na palavra, todos conhecerão a Deus. Nós não precisaremos de mestres, escribas, não, porque o mestre é Jesus. O mestre é Cristo, e quando nós acreditamos nesse mestre, no Messias, somos conduzidos aos seus passos. E o Pai, eu preciso do meu Pai. O Pai carnal, ele tem uma ligação forte sobre as nossas vidas, porque foi Deus que escolheu ele para nos instruir na caminhada. Mas o nosso Pai celestial é aquele que dirige os nossos passos e conduz as nossas vidas para a eternidade. Então, quando Jesus ensina sobre o altar, que é maior do que a oferta, quando Jesus ensina que o templo, ele é maior do que o ouro, ele quer representar que muitas vezes nós colocamos os nossos olhos e o nosso foco nas coisas terrenas, no dinheiro, na oferta, no ouro. Mas o Senhor, ele requer algo mais do que o sacrifício. E o templo e o altar são sagrados e santificados a Deus.
Então Jesus, ele nos deixa esse alerta. E ele fala que ele enviará profetas, sábios e verdadeiros escribas. E alguns matarão e crucificarão, e outros açoitarão e perseguirão. Porque todo o sangue justo vai cair sobre eles. E isso é palavra, e Cristo chora por Jerusalém. Porque Jerusalém é querida do Senhor. Mas muitos mensageiros foram a essa terra e muitos não ouviram. Muitos rejeitaram. E a segunda vinda do Senhor vai ser para aqueles que não creram, falar que bendito é o que vem em nome do Senhor. O Senhor levantará a bandeira para os profetas, para os escribas, para os sábios que verdadeiramente querem adorar ao Pai em espírito e em verdade. Que você fique com essa palavra no seu coração. Que o Senhor seja exaltado nas nossas vidas e glorificado, porque Ele é o dono de todas as coisas. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.